Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me. Hoje é dia 6 de setembro, domingo, primeiro domingo do mês. Meu nome é Vanderlei, eu vou compartilhar a escritura do Vem e Segue. Mas antes eu gostaria de deixar uma dica, né? Hoje, como primeiro domingo do mês, ao tomarmos o sacramento no nosso lar, aí, em nossa reunião, em nossas casas, né? Que possamos fazer uma reunião de testemunho, né? Reunião de jejum e testemunho, nós possamos prestar os testemunhos uns aos outros, o que nós acreditamos, testemunhos sobre o Salvador, sobre a igreja, tá bom? Então fica como desafio. Se você mora sozinho e vai fazer o sacramento para si mesmo, ou você não vai ter a oportunidade às vezes de tomar o sacramento porque não tem um portador do sacerdócio e talvez nesse dia não vá, mesmo assim eu desafio você nesse primeiro domingo do mês, né, que é reunião de jejum e testemunho, a prestar o seu testemunho a Deus em oração. Se ajoelha aí, faz uma oração a Deus e preste o seu testemunho, tá bom? Fica como desafio aí para vocês. Hoje eu vou compartilhar aqui Elamã, capítulo 14, a partir do versículo 16. O que está acontecendo aqui é que o profeta Samuel, ele fala sobre o plano de redenção. Ele fala da queda de Adão e Eva, que trouxe dois obstáculos que nos impedem de voltar à presença de Deus. Ele fala sobre a morte espiritual, né, que é viver afastado da presença de Deus, e o que nos impede de voltar a viver com Deus é o nosso pecado. Então muita gente fala que a morte espiritual nada mais é do que o pecado, porque o pecado nos impede, né, nos afasta da presença de Deus. Bom, então quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do Jardim do Éden, sofrendo essa primeira morte, né, a morte espiritual. E também eles passaram por uma mudança em seu corpo começou a envelhecer e eles morreriam, né? Então veio a morte física. Jesus Cristo, ele livra, né, toda a humanidade desse obstáculo, da morte física e a morte espiritual. Tá bom? Se eu perguntar aos membros da igreja, né, o que nós precisamos fazer para nós nos ressuscitar, né, para sermos ressuscitados, né? E acho que a maioria, né, vai falar, não precisamos fazer nada, porque Cristo ele quebrou as ligadeiras da morte. Toda a humanidade ela vai ressuscitar, tá bom? Então é certeza. E se eu perguntasse, e para que não soframos, né, a morte espiritual, aí provavelmente a pessoa possa falar, temos que ter fé em Jesus Cristo, ser batizado, né? Vai falar dos convênios, ser obediente, perseverar até o fim, né? Não está errado, mas Samuel, o profeta lamanita aqui, ele coloca essa morte espiritual como o Senhor ele redime a gente dessa morte espiritual também. Então ele redime tanto da morte física como a morte espiritual. Toda a humanidade vai ser redimida da morte espiritual também. Ele menciona que todos serão, depois da ressurreição, serão levados perante Deus, né? Então, nesse momento você não está morto espiritualmente, porque você vai estar na presença de Deus. Bom, e aí ele fala, né, nesses versículos aqui, que pode ocorrer de você acontecer a morte espiritual pela segunda vez, porque nós já estamos afastados da presença de Deus. Voltaremos à presença dele para ser julgado e pode acontecer de nós sermos afastados novamente da presença de Deus por conta do julgamento. Então olha como ele coloca aqui essas coisas, né? Eu achei bem interessante. Bom, Elamã 14, versículo 16 em diante, ele diz assim: Sim, eis que esta morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte, desta morte espiritual. Então ele está falando da morte espiritual, todos seremos redimidos. Porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e leva-os de volta à presença do Senhor. Sim, e torna operante as condições do arrependimento, de que todo aquele que se arrepende não é cortado nem atirado ao fogo, mas todo aquele que não se arrepender é cortado e atirado ao fogo. E recai sobre eles novamente uma morte espiritual, sim, uma segunda morte, porque novamente são afastados das coisas concernente à retidão.
né? Então repare que ele fala aqui que podemos morrer 2 vezes espiritualmente, né? Então estar na presença de Deus, né, significa não estar morto espiritualmente, né? Mas repara que ele fala que seremos levados à presença de Deus, seremos redimidos e levados à presença de Deus, não que iremos habitar com ele para sempre. Vai haver o julgamento e se nós não formos obedientes, não fizermos as coisas certas, nós seremos mortos espiritualmente novamente, né? Bom, levando em conta isso, né, eu vou terminando aqui, ó, contando o versículo 30 e o 31, que é muito bom. Diz assim, né? Ele continua dizendo: E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que receberem... deixa eu começar de novo aqui, ó. Lamã 14, versículo 30. E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria. E todos os que praticam iniquidade o fazem contra si mesmo. Pois eis que sois livres, tendo permissão para agir por vós mesmos. Porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livre. Ele permitiu-vos discernir o bem do mal, e permitiu-vos escolher a vida ou a morte. E podeis fazer o bem e serdes restituído ao que é bom. Ou seja, ter o que é bom restituído a vós. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído, né? Uma vez dita essa escritura, o que significa? Que a transgressão de Adão e Eva nada tem a ver com a nossa salvação. É exclusivamente, não seremos condenados pelo que Adão e Eva fizeram, né? Aliás, isso fez parte do plano para estarmos aqui na Terra. E cabe a cada um de nós, né? Cristo, ele redimiu a gente, né, da morte tanto espiritual como a morte física. Nós seremos levados de volta à presença de Deus. Então, não dá para colocar a culpa em Adão e Eva pela nossa salvação, porque não seremos salvos ou coisa assim. Isso faz parte do plano de Deus. Eu gostaria de fazer uma análise, né, conosco aqui, ó. Bom, antes de nós nascermos nessa terra, nós já vivíamos com Deus, ou seja, nós já estávamos na presença de Deus, né? E muitas escrituras e muitos discursos que nós ouvimos aqui na terra, sempre a gente está falando de guardar os mandamentos, guardar os convênios para voltar a viver com Deus, né? Voltar porque já vivia, mas se você já vivia com Ele lá, né? Por que você saiu então da presença dele para vir aqui para depois retornar para lá? Porque sempre tivemos o arbítrio, né? Nós sempre podíamos escolher no plano, né? E se você quisesse ficar lá também você poderia, né? Você nunca foi obrigado a vir à Terra e participar desse plano. Nós escolhemos, né? Teve gente que se rebelou contra o plano, né? Satanás e seus anjos, e eles foram expulsos, né? Mas eles se rebelaram. Mas nós escolhemos fazer parte desse plano. Nós já vivíamos com Deus, já estávamos na presença dele. O essencial a entender aqui é que nós vivíamos com Deus, mas nós não éramos igual a ele, né? Uma diferença que existia também é que o Pai Celestial, ele tinha um corpo, né? E nós só tínhamos um corpo espiritual, não éramos igual a ele, né? Então ele apresentou o plano e falou: vocês querem ser igual a mim, vocês têm que seguir esse plano, né? Então nós viemos à Terra. Então o propósito, né, dessas mensagens, né, muitas vezes nós falamos de voltar à presença de Deus, mas é nos tornar mais semelhante a Ele. O plano, né, de redenção, esse plano de salvação, né, tudo isso é para nos ajudar a nos tornarmos mais semelhante a Deus, tá bom? Então não é errado falar voltar à presença de Deus, né? Mas nós já estávamos lá, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos que nos tornar o mais parecido possível com o Pai Celestial e Jesus Cristo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.